Fala galera do Cirão Carioca, hoje nossa primeira live para estar conversando com vocês sobre a candidatura do nosso querido Ciro Gomes. Vamos falar também de alguns temas, né, do nosso estado e queremos ter você aí conosco para debatermos algumas coisas. E hoje nós vamos iniciar falando sobre por que Ciro Gomes na presidência do Brasil. Sou Fernando Mendonça, estou aqui com meu companheiro Vinícius Albuquerque e nós vamos começar com esse tema. Mas para começarmos, né, a falar sobre o porquê do Ciro, eu vou ler para vocês rapidamente o currículo do Ciro Gomes, mostrando que o Ciro não surgiu do nada, tem uma trajetória que é interessante nós conhecermos. É um pouquinho extensa, né? É um pouquinho extensa. Eu posso ler aqui? Pode rapidinho? Eu vou começar. Ele foi deputado estadual no Ceará entre 1983 e 1988, né? Ele foi eleito 2 vezes. Depois ele foi eleito prefeito de Fortaleza. Depois ele foi eleito em 1988. Depois ele foi eleito governador do Ceará em 1990. Depois ele saiu do governo do Ceará e foi para o Ministério da Fazenda em 1994. Depois ele foi para uma turnê nos Estados Unidos, né? Foi para Harvard Law School para ganhar o título de doutor. Antes disso ele já era mestre, se eu não me engano, pela Universidade Federal do Ceará, UFC, né? E depois disso ele voltou, foi 2 vezes candidato à presidência e após essas 2 candidaturas ele conseguiu ser deputado federal ainda. Não, ele foi ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Rio São Francisco. E depois, ele foi o principal responsável, juntamente com o Lula, pela transposição do Rio São Francisco. Finalmente, em 2006, ele foi deputado federal pelo PSB. Né? É sempre bom falar que, pelas próprias palavras do Ciro, né, que ele tem uma vida partidária que é uma tragédia. Né? Ele passou, em ordem, pelo PDS, depois PMDB, depois PSDB, PPS, PSB, PROS e agora PDT. Mas como ele mesmo diz, né, Fernando, a vida partidária dele é uma tragédia, mas ele manteve a coerência por causa dos programas dele, por causa das ideias dele, e na verdade foram os partidos que foram se desgastando ao ponto de que ficou impossível ele ficar dentro daquela estrutura partidária, né? E, bom, fala mais alguma coisa aí. Não, e essa questão da coerência é interessante porque o Ciro tem uma ideologia muito próxima da social-democracia. E quando você percorre a vida partidária do Ciro, você vê que ele se mantém coerente a essa forma de pensar. Sim. Tanto é que a questão do PDS, muita gente às vezes questiona, não sabe, mas na época, era uma época de ditadura, havia complicações e para ele se candidatar ele teve que se filiar ao PDS, não foi uma escolha ideológica. Na verdade, em Sobral só tinha... tem isso, parece que só tinha PDS, que ele era da cidade de Sobral nessa época, e era PDS 1, 2 e 3. Não tinha opção para entrar na vida política. Não, era uma coisa doida, assim. Coisas da época. Coisas da época, E tem gente que quer voltar ao que era naquela época, mas tudo bem. Logo depois vai para o MDB, e do MDB ele vai para o PSDB, né? MDB que vira PMDB na redemocratização e surge o PSDB. Que muita em 88. Aí ele muda na redemocratização para o PMDB, só que aí já no governo Sarney, né? O governo Sarney é assolado por inúmeros escândalos de corrupção, tem uma galera dentro do PMDB que quer sair, formar uma galera jovem, mentalidade nova. Isso. Né? E aí fundam o PSDB, aí foi Mário Covas, aí idealizam um Partido Social Democrata. Partido da Social Democracia Brasileira. Ético e tal. E aí é que o Ciro entra, ajuda no governo Itamar, Itamar não é o PSDB, mas eles tinham uma afinidade, aí eles conseguem eleger o Fernando Henrique. E aí, quando eles largam o PSDB, foi quando o PSDB, capitaneado pelo Fernando Henrique, começa a mudar a sua ideologia, se alia ao PFL, né, que hoje em dia é o Democratas, e começa uma agenda neoliberal indo contra a questão da social-democracia. Porque na verdade o PFL ele vai ser o sucessor do PDS, né, que é o partido pró-ditadura, e de ideologia marcadamente conservadora, né? E aí quando vão fazer a chapa do Fernando Henrique para concorrer à presidência em 1994, o vice do Fernando Henrique é o Marco Maciel.
né? Quer dizer, isso assim, independentemente de nomes, assim, há alguma coisa que simboliza um retrocesso da ideologia do PSDB, né? Porque ele começa a namorar aquela que era a estrutura civil da ditadura militar, né? Que era aquela coronelada lá do norte também, né? Não, e isso acaba também influenciando um pouco a questão do Plano Real. Que o Plano Real, que o Ciro fez parte de toda aquela equipe que projeta o plano e implementa e reduz a superinflação que existia no Brasil, o Plano Real começa a se desvirtuar e ir para essa linha mais neoliberal. Ciro até costuma falar que o Fernando Henrique começou a desfazer tudo o que eles tinham feito desde o Itamar. Então, por isso tem esse rompimento com o PSDB e parece que depois dali que o Ciro ficou meio sem ter aonde pousar, né? Porque, na verdade, o PSDB abandonou um pouco a política industrial, né? Ele estava tentando pensar numa política industrial naquele momento e com o Plano Real a moeda ficou sobrevalorizada, né? E aí a política industrial passou a ficar em segundo plano mesmo, né? E teve a questão das privatizações, as privatizações estranhas, aí teve a questão da reeleição do Fernando Henrique, que há uma grande suspeita, né, de compra de voto. Suspeita, embora muita gente daquela época, hoje em dia, afirme que houve, né, compra de votos na época do Fernando Henrique. Né? E aí depois o Ciro sai e começa ele vai pro PPS, não é isso? PPS é fundado o PPS, porque o PPS surge como um dissenso, né, dentro do PCB, com o Roberto Freire, que tinha sido candidato à presidência em 89. E aí na verdade o PPS é um partido que existe lá na Itália, né? Que é a mesma coisa que no Brasil, uma galera do Partido Comunista Italiano quis fazer um partido mais social, uma pegada mais social-democrata e fez o PPS. O Roberto Freire fez a mesma coisa que chamou o Ciro. E foi no PPS que o Ciro se candidatou 2 vezes à presidência da República. Né? Em 98 ele tem uma boa votação, mas foi em 2002 que Ciro se destaca. E em alguns momentos da pesquisa ele era apontado como provável presidente do Brasil, né? Mas ele mesmo diz que na época ele não havia talvez uma maturidade nele e ele acabou derrapando na campanha. E o Lula acaba vencendo e o Ciro se alia ao Lula visando justamente um projeto social-democrático de centro-esquerda que o Lula estava propondo. Né? Aí nós já estamos falando do PT e Lula Paz e Amor, né? Lulinha Paz e Amor, Carta ao Brasil, que já não tem, que abandona algumas pautas mais extremas e vem mais para o centro. E depois ele sai do PPS, por quê? Porque o seu Roberto Freire, né, pega um partido vindo do PCB e se alia com PFL, Democratas e PSDB, linha neoliberal. É o que o Ciro fala. O cara era dono do partido, o cara ficou maluco e foi pra direita. Não, porque o que acontece, na realidade, o Roberto Freire, né, entre outros, ficam muito injuriados porque o Lula acaba sendo o centro, o referencial da esquerda brasileira. Um pouco de ciúme, então. Ele mesmo fala isso, que uma galera ficou enciumada e tal. E que não era bem assim, né? Mas aí o PPS dentro da Câmara e do Senado começou a fazer projetos sistematicamente contra o governo do PT naquele momento. Projetos importantes, inclusive a transposição do Rio São Francisco, né? E esse é o momento do rompimento dele com o PPS, que ele vai para o PSB, né? Isso, que aí o Eduardo já é com o Eduardo Campos, em ascensão e tal. Uma ascensão com o Eduardo Campos, um partido tradicional também, não é? Um partido que tem aí suas raízes com Miguel Arraes, partido tradicionalíssimo e muito forte no Nordeste, né? O PSB é um partido considerado médio, mas eu acho que para os padrões do Nordeste ele seria um partido muito grande, assim, partido representativo, mais representativo, por exemplo, que o PSDB. Outro dizer que o PSB foi o partido que mais se aproveitou da era do momento Lula para crescer. Acho que nem o PDT, o PCdoB, ninguém conseguiu um crescimento como o PSB conseguiu na época do governo Lula, né? Como aliado do Lula. Com certeza. O PDT ainda tenta lançar uma candidatura à presidência com o Cristóvão Buarque em 2006. Isso, obviamente, cria um dissenso com o PT. Você pode pegar outros partidos aí. Porque, por exemplo, o próprio PMDB, ele foi aliado do governo Lula durante todo o governo do PT, né? Até lá o finalzinho com a Dilma Rousseff. Só que o PMDB diminuiu no governo
governo Lula. Porque o que aconteceu? Houve uma pulverização dos partidos Foi. políticos e o PMDB simplesmente perdeu quadros nessa... Então, assim, uma parcela abutre, né, do PMDB conseguiu bastante poder no governo Lula, mas em termos numéricos o partido diminuiu, né? Não, eu lembro, inclusive, que a diferença de número de deputados na Câmara do PMDB e PT era uma diferença grande. Absurda. Era muito grande. Na reeleição do Lula quase que empataram e na eleição da Dilma quase que ultrapassou. Até o próprio PSDB também diminuiu bastante. Foi uma época que praticamente todos os candidatos a governador, prefeito, apoiados pelo Lula, se elegeram. Foi Sim. quase um projeto. O Brasil ficou totalmente lulista. Ficou vermelho com o PT. Sim, e além disso a gente tem que perceber que, na verdade, os partidos tradicionais do Brasil nesse momento, principalmente o PMDB e o PFL, que virou o DEM, né, eles perdem muita força, eles praticamente são esfacelados nesse momento. O PMDB ainda consegue se sustentar um pouco porque tem uma aliança com o PT, mas o PFL nesse momento, que tinha, sei lá, 105 deputados em 2002, hoje em dia tem 28, chegou a ter 16, né? Nessa época eu cheguei a falar que o PFL ia acabar, porque estava uma descida tão grande, né? Pois é, só que aí, com áreas golpistas, né, aí o partido cresceu um pouco. Um pouco também porque o Brasil ficou mais conservador, então se o Brasil ficou mais conservador, é natural que o PFL, que o DEM aumente, né? Mas voltando um pouquinho ao assunto, à história do Ciro, ele no PSB, no momento de 2010, isso é importante, quando o Lula estava para sair, o Ciro tem uma sacada que ninguém teve. Ele vê no Brasil uma possibilidade clara de terceira via. Ele enxerga o desgaste, tanto do PSDB como do PT. Então ele começa a articular uma candidatura pelo PSB. Na época, o Eduardo Campos apoiando essa candidatura. Pois é. Mas Lula começa a articular, desgasta o Ciro e faz com que o Eduardo Campos tire o apoio ao Ciro, né, e traga um apoio a Dilma Rousseff. Em 2010, a Dilma Rousseff. Um projeto assim, muito ousado, né, que criou rusgas. Nessa época que, por exemplo, começa um desgaste da Marcos no PT. Muita gente no PT não concordou com essa indicação da Dilma, mas Lula banca essa indicação. E o Ciro é deixado de lado. Mas Ciro, em nome do país, do projeto, ele apoia a Dilma, embora contrariado. Gente, foi uma rasteira tremenda que o Ciro tomou. O PSB estava tudo certo para o candidatura do Ciro. Em 2010, o PSB vem, o Eduardo Campos, né, tira o time de campo e o Ciro fica sem candidatura. Coincidentemente, veio Marina Silva, a gente conhecia, mas não tinha essa projeção. Vem em 2010 e mesmo com a vitória da Dilma, a Marina fez 15 milhões de votos, mostrando que a tese do Ciro estava certa. A tese dele estava correta e ela conseguiu nessa eleição, ela conseguiria também em 2014 20% dos votos. Porque começou o recalque, o desgaste foi crescendo e ela conseguiu mais votos ainda. Se bem que em 2014 o Ciro nem tenta uma candidatura porque ele fazia parte daquele grupo político ali, embora já tivesse meio rompido com o Lula e o PT, por conta da aliança deles com a banda apoio do PMDB, mas o Ciro nem tenta a candidatura em 2014, então vem a Dilma, vem o Aécio pelo PSDB e novamente a Marina. Na verdade o que acontece é que a polarização do PT com o PSDB, ela teve, eu acho que um auge assim em 2006, né? Isso, porque você teve 48% dos votos com o PT, né, com o Lula, e, se eu não me engano, algo em torno de 38% com o Alckmin. Foi isso? Não, eu acho que até... Vai ter que dar uma desligada ali. Eu edito. Edita depois. E assim é a história do Ciro. A história do Ciro, ela é meio conturbada por manter uma coerência e por causa de momentos da política, né, que acabaram não permitindo que ele se voltasse a candidatar desde 2002. Mas Ciro estava já no emprego privado, que ele diz que ele pela primeira vez, ele diz que pela primeira vez na vida ele conseguiu um emprego que pagasse aqui a ele o que ele achava que merecia receber. Mas aí temos o nosso processo de impeachment da presidenta Dilma,
que para muitos foi um golpe à democracia, e Ciro se sente estimulado a voltar à vida pública justamente para fazer defesa da democracia. E começa com seus discursos, suas entrevistas, começa a pegar força e parece que há um jeito de ânimo no projeto que o Ciro sempre teve para o Brasil, né? Pois é. Não, na verdade, o que acontece? Em 2014, o Ciro estava no PSB, o Eduardo Campos fez um bom governo no estado de Pernambuco, né? Pelo menos isso era um consenso na época, não é? Com um grande apoio do Lula, provavelmente foi um dos melhores governos apoiados pelo Lula, foi o PSB do Eduardo Campos lá. Junto com o governo do Rio de Janeiro, né? Do Cabral, que também tinha bom, tinha um bom conceito na época. Tinha, defendia o PP, Beltrame, aquele cara aqui na saúde, pô. Olimpíadas, Copa do Mundo, Baoba, maravilhoso. E aí o Eduardo Campos conseguiu a indicação do partido, né? Partido que era do... Enfim, ele conseguiu... não vamos falar dos mortos, né? A gente não está aqui para se defender. Mas ele consegue. Isso gera um atrito com o grupo político do Ciro Gomes, né? E aí ele decide sair do partido e vai para o PROS. Mas aí é que entra a questão do emprego privado dele, né? Porque ele vai para o partido, mas sai da política. Ele vai para o PROS, que é um partido pequeno. Parece que o PROS era alguns amigos dele que chamam ele, porque Ciro diz que ele tem toda uma galera que anda com ele, né? Lembrando assim, que nesse período todo o Ciro não ficou à toa. Ele continuou trabalhando no Ceará, o grupo político dele continuou se reelegendo. Ferrovia Transnordestina. Ferrovia, depois ministro de Integração Nacional, que aliás o Ciro entra no governo Lula para poder tirar esse projeto do papel, importantíssimo, que atenuou bastante o problema da seca no Nordeste. Porque na verdade o grande problema é que tinha grandes riscos ambientais e precisava de político de peso na pasta. Sim, ele consegue enfrentar. Ele conseguiu enfrentar. Inclusive, ele dialoga com a Marina Silva, que era ministro do Meio Ambiente na época, sim, tira o projeto do papel. O Ceará o Estado começa a ir muito bem com o grupo político que ele forma, o próprio Sobral, o próprio Fortaleza, que ele diz que tem uma molecada lá que ele ajudou a formar. Então, esse período o Ciro não está à toa, ele está atuante na política brasileira. Mas já é de uma coisa mais de bastidores que o Ciro vai atuando. Aí a política brasileira passa por uma decadência e tal, que é justamente o processo de impeachment da Dilma Rousseff, e aí ele volta. Mas quando ele volta, ele não volta pelo PROS, né? Ele começa a dialogar com grupos políticos mais progressistas, no caso o PDT, e aí ele opta pelo PDT para voltar à vida política e aí sim conseguiu uma candidatura para as eleições presidenciais de 2018. O PDT, a gente vai ter uma live só falando especificamente sobre o PDT, o trabalhista, como isso se encaixou, casou, né, com a questão esse partido maravilhoso que é o PDT. E nós vamos ter um programa, uma live, vamos falar especificamente sobre isso. O PDT é lindo, é a coisa mais linda do mundo, do universo. Mas a grande verdade é que o PDT é um local propício para o projeto que o Ciro tem. Parece que o Ciro também se une, se aproxima do professor Bresser Pereira, do seu projeto Brasil Nação. Sim, o professor Bresser Pereira é egresso do antigo MDB, vamos dizer assim, o MDBão, né? Foi ministro do governo Sarney, revolucionou a administração pública. Depois foi ministro da Fazenda. Não, ele foi ministro que revolucionou a administração pública do Fernando Henrique. Foi. Nós no direito estudamos isso em direito administrativo, quando fala de estado gerencial, projeto Bresser. É o Bresser Pereira que está hoje com o Ciro, né? Que está na questão da modernização da máquina pública, tirar a burocracia, as agências reguladoras e tudo, é o Bresser Pereira. Exatamente, porque assim, a galera de direito ama o Bresser Pereira, a galera de economia nem tanto, por causa do plano Bresser, né? Que aí sim foi do governo Sarney e não teve tanto sucesso assim, mas mesmo assim a gente ama o professor Bresser Pereira, né? E o tio Bresser é a coisa mais linda desse universo também. E aí vem o porquê o Ciro Gomes. Nós estamos hoje vivendo um vácuo de lideranças políticas, principalmente lideranças que tenham uma ética e uma competência junta para poder dirigir o nosso país, e o Ciro acaba que reúne essas qualidades, e eu acho interessante que o Ciro tem um projeto pronto, uma coisa que a gente não consegue observar em nenhum outro pré-candidato à presidência da República. Sim. E ouso dizer, não só nesse momento, mas em 2014,
o projeto que o Ciro tem está muito à frente do que foi apresentado em 2014. Eu acho até que a Dilma tem uma vitória muito pela falta de projeto, tanto do PSDB com a Aécio como da Marina Silva. Na verdade, já se fala, eu tenho visto aí alguns textos circulando na internet falando de uma diferença entre um tal projeto de poder e um tal projeto de nação. O PSDB e o PT, indubitavelmente, durante os 16, 20 anos em que eles polarizaram na política brasileira, tinham claramente um projeto de poder, mas não necessariamente um projeto de nação. Quando a gente fala projeto de poder, a gente não está falando só da burocracia partidária que vai tomar conta do país, a gente está falando também dos grupos de interesse que estão ao redor dessa burocracia estatal. Os banqueiros, né, por assim dizer, o setor financeiro tem lucrado muito, uma taxa de juros que é extremamente elevada. A taxa de juros real do Brasil, a gente vai falar disso também, é extremamente elevada. E existe um certo melindre por parte dos políticos de tentar atacar esse problema, que é um problema para o setor produtivo, né? E aí o Ciro Gomes, ele se apresenta como esse candidato, ou pré-candidato, que vai questionar essa preeminência do setor financeiro nas decisões político-econômicas do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Lembrando que o Brasil está num processo de desindustrialização já há décadas. Nós sofremos ciclicamente um problema de desemprego justamente porque nós não temos postos fixos de trabalho. Muitos dos postos de trabalho no Brasil vêm de setor de serviços. E um país do tamanho do Brasil, com a capacidade que nós temos, não ter um setor produtivo forte é muito grave. E o Ciro parece que ele bota o dedo nessa ferida e tem um projeto muito direcionado para a indústria brasileira. É por isso que até a corrente que é dita do Ciro é o nacional desenvolvimentismo, né? Exatamente. É o desenvolvimento das indústrias e empresas nacionais. É o que o Ciro fala de unir quem produz com quem trabalha num projeto que ambos caminhem juntos, não sem moralismos estreitos de negar, de querer ter o empresário como um inimigo. Não é essa a ideia. A ideia é ter um desenvolvimento do Brasil e ter um fortalecimento do parque industrial brasileiro. Na verdade, né, o Ciro ele é bastante estudioso de um período da economia brasileira que vai de 1930 a 1990, né? Porque de 1980 a 1990 é justamente a crise, que é o período do nacional-desenvolvimentismo, né? Se por um lado nesse período a gente não tinha o establishment político não tinha muita coesão com relação às políticas sociais, pelo menos para as políticas econômicas a gente encontrou uma espécie de coesão política que nunca tinha acontecido antes, que era a modernização do país via urbanização e industrialização, né? Ainda que às custas de uma brutal desigualdade de renda, né? Então o projeto do Ciro, por ter nuances social-democratas, se a gente investisse no novo projeto de industrialização ou de reindustrialização, já que o Brasil já foi considerado um país industrializado e passa por um processo forte de desindustrialização, se a gente retomasse esse projeto, seria algo um pouco mais justo com a classe trabalhadora. Mas dessa forma que o Fernando falou, sem a demonização do capitalismo, sem a demonização do empresariado, ou mesmo a demonização do capital estrangeiro, nada disso. Seria tentar retomar da onde a gente acabou saindo, né? Em 1980, o Brasil exportava mais produtos manufaturados e semi-manufaturados do que propriamente produtos primários, produtos agrícolas, minério de ferro, esse tipo de coisa. E hoje em dia o agronegócio que sustenta o nosso país. Exatamente. As pessoas às vezes criticam o agronegócio e esquecendo que eles estão carregando a gente nas costas já tem anos. Exatamente. Mas isso também não é o ideal, não é o melhor dos mundos. Claro. Então o objetivo do Ciro Gomes seria retomar da onde a gente parou em 1980, que é ser exportador de produtos manufaturados e semi-manufaturados e tentar fazer uma nova revolução tecnológica, né, no país. Para o pessoal mais antigo, um exemplo bom que muita gente lembra, o Brasil tinha a linha branca brasileira de eletrodoméstico, que era uma das mais sofisticadas do mundo.
e pulverizou. Nós tínhamos várias empresas brasileiras, pulverizou, não temos mais nada. Não temos mais nada. E nessa época nacional de desenvolvimentismo nós temos as montadoras com força, e tudo foi se esvaindo nesse modelo que eu não consigo identificar o que causou essa desindustrialização. Não sei se a gente pode falar que é a falta de educação, vários fatores. falta de crédito, mas o Brasil claramente perdeu o rumo, e isso é grave. Eu costumo dizer, Vinícius, que eleger o Ciro Gomes é desesperador, porque se nós continuarmos mais um mandato, mais uma década nesse processo de desindustrialização, nós podemos chegar a um colapso no nosso país. Eu gosto de lembrar até um exemplo sujo, né? Quando teve a guerra do Iraque em 1979, o Brasil importava muito petróleo do Iraque. Inclusive o Paulo Maluf que era o enviado especial da Embaixada de Bagdá, né? Porque era ele que negociava com o Saddam Hussein. Muito louco isso. É engraçado. E o Brasil importava petróleo do Iraque, e o Brasil exportava o Passat, não sei se você lembra do Passatzinho, que era da Volkswagen do Brasil, exportava o Astro, que era um lança-foguete, exportava armas para o Iraque, na guerra do Iraque contra o Irã. Paracambi tem uma indústria bélica que fechou que... O Brasil exportava isso, tipo assim... Paracambi, Rio de Janeiro. O Brasil chegou a exportar armas, ser exportador de armas. Claro que isso não nos deixa orgulhosos, né? Porque a gente quer viver num mundo em paz. Mas é um exemplo. Mas é um exemplo de como a gente conseguiu chegar num tal estágio de desenvolvimento tecnológico que nós éramos exportadores de produtos industrializados sofisticados. Não eram produtos industrializados como, por exemplo, comida enlatada e tecidos. Não desmerecendo os produtores, né? Desses produtos. A gente já conseguia ter mas são produtos com menor valor agregado que os industriais. Nós conseguimos ter mercado para a nossa indústria bélica, não só no Iraque, mas nos Estados Unidos também, para armas manuais, esse tipo de coisa. A gente perdeu isso tudo. Obviamente a gente não vai recomeçar tudo isso pela indústria bélica, né? Mas é necessário a gente pensar estrategicamente o nosso país. A gente tem perdido muito. Quando a gente perde indústria, a gente perde empregos para engenheiros, por exemplo. A gente perde emprego para administradores. A gente perde emprego e assim, o valor agregado das nossas exportações diminui. A gente perde dinheiro no final das contas. E, gente, a gente fica dependente de exportações de ciclos de commodities. Quando os preços das commodities sobem, a gente consegue ter como o Ciro diz, um consumo felicitante das classes mais pobres. A gente não pode depender disso, é basicamente isso. Não, e se tem um fator que é de desestabilização social, é o desemprego. Gente, a questão de nós não estarmos produzindo renda no Brasil, esses diversos ciclos de desemprego, está afetando outras áreas, afeta a área de segurança pública, que é tão em voga, tudo está correlacionado. E tem um detalhe que as pessoas às vezes não se atentam, que o Ciro sempre fala nas palestras, a China e a Coreia do Sul, década de 80, o Brasil era maior que eles. E hoje, olha a diferença, né? Como estão na frente, nós estamos atrás. Porque de lá para cá, a China teve um crescimento médio de 8% ao ano durante 30 anos. O Brasil teve um crescimento médio de 2%. 2%. E isso foi, assim, isso determinou... Não, comemorava, quando tinha 2%, nós comemorávamos. Exatamente. Hoje a gente está em recessão, por exemplo. Quer dizer, se a gente crescer, a gente vai crescer 0,1% ao ano. O Meirelles tudo melhorou, não estamos em recessão nenhuma. Ele pediu para a população brasileira orar pela economia. Não, orar a gente ora, mas nós temos que fazer a nossa parte. Beleza. Temos que fazer a nossa parte. Então, aí que vem a grande questão, como retomar esse crescimento econômico? E aí nós temos a questão, né, da educação, que isso é uma pauta do PDT, que vem lá de Brizola, da pauta histórica, né? Pauta histórica, e fala de educação integral, mas não uma educação integral vazia, mas com conteúdo, uma educação empreendedora, né, uma reestruturação da educação. Nós falamos de crédito, né, que o Ciro tem projetos para a disponibilização de crédito aos empreendedores brasileiros. Exatamente. Né? E aí é que a gente vê a importância dos bancos públicos, né? A questão do crédito subsidiado. Né? É uma discussão ampla, uma discussão complexa. Se, por exemplo, o liberal estiver vendo um vídeo
eles nunca vão ser a favor, por exemplo, de subsídio de crédito, mas a gente precisa... É inegável a importância dos bancos públicos. Eles são... no governo Dilma Rousseff, os bancos públicos chegaram a ser 55% de todo o crédito circulando em território nacional. Mas o grande problema do governo da Dilma, também com o governo Lula, foi a falta de fiscalização disso. Eu acho que isso que as pessoas um pouco reclamam de como se dava esse financiamento. Crédito para consumo, né? Crédito para consumo. Sem a devida contrapartida em outros setores. Exato, isso que foi o erro, mas nós não temos que demonizar o banco público. O banco público e o Estado fomentando a economia, porque em nenhum lugar do mundo a sociedade desenvolveu sem ter um Estado investindo e fomentando. Um Estado atuante. Um Estado atuante. A própria Coreia do Norte, Coreia do Norte, desculpa, Coreia do Norte não, gente. Esquece. A Coreia do Norte acabou de inventar um míssil agora que é capaz de destruir as 2 torres lá de Brasília. Isso é maluco. A Coreia do Sul, que tem um grande avanço e muito daquela área ali da área oriental, as pessoas costumam usar eles como exemplo de crescimento, mas muitos distorcem a informação e esquecem de falar que teve um Estado atuando para correr esse crescimento. Teve um Estado focando em investir em educação. O Ciro gosta de falar que para a educação crescer, nós temos que pegar todo o real disponível e investir em educação. Pois é. Não é à toa que o Ceará tem hoje uma das melhores educações do Brasil. 77, já virou jargão. 77 das melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Sobral é o maior INDEB do Brasil. O INDEB é o índice que se avalia a educação do local. É Sobral, terra do Ciro, que tem o grupo político dele lá. E você vê o projeto que eles fizeram é muito interessante. Você vê que investimento é buscando um aluno que sai da escola. Então, são coisas que temos que levar para todo o Brasil. E a educação é um pilar central nesse projeto. Então, nós temos educação, crédito e investimentos estratégicos nesse projeto do Ciro. Pois não tenho nada a acrescentar, não, com relação à educação. A educação infelizmente, a educação não é um tema que desperta paixões no eleitorado brasileiro. Sabemos disso, né? Infelizmente. Inclusive, muitos hoje veem o professor como inimigo, querem policiar o professor fala, o professor diz. A gente vê assim, muitos discursos em favor da educação e tal, mas a gente sabe que na hora de apertar o botãozinho lá na urna, a educação fica em segundo plano, né? E eu digo mais, os governantes, na hora que estão no poder, na hora que tem que escolher ou investir em botar um outdoor para divulgar o seu governo ou dar uma condição melhor nas escolas, prefere investir em outdoor publicidade. E publicidade que foi um grande canal de desvio de verbas que nós estamos vendo pelo país, de Caixa 2, tudo, maioria feito pelas agências de publicidade. O político escolhe aquela obra que tem mais visibilidade, né? Se a escola estiver lá no distrito de um município que é 20 km distante da sede do município, ele não vai investir na escola naquela área. Ele não vai ter visibilidade, ele não vai ter voto e isso é determinante para o caos da educação no Brasil. Então, nós estamos chegando no fim da nossa live. Acho que o porquê do Ciro, eu acho que, na minha visão, o principal é porque ele tem um projeto pronto, bem acabado, bem estruturado, elogiado. Não é um projeto afeito a ideologias cegas, não. Tem embasamento, tem motivação, que visa a educação, a reindustrialização do Brasil, a geração de rendas. E é por isso que eu declaro eu sou Ciro Gomes. E você vai encerrar, por que Ciro Gomes? Qual a conclusão que tu chega, Vinícius? Olha, eu tenho uma visão um pouco particular, eu prefiro até não falar muito disso, enfim, pelo menos acho que agora não é o momento, mas eu voto no Ciro Gomes porque eu vejo nele a retomada de um projeto nacional que há muito tempo está perdido, é basicamente isso. É coordenar as forças políticas e coordenar o orçamento da União de modo mais proativo para atingir níveis de desenvolvimento mais satisfatórios, é basicamente isso. Sim. E, detalhe, é um político que, sim, está há muito tempo na política, mas sempre com transparência, exatamente, sem condenação. É uma pessoa capacitada
que estuda o Brasil afinco, é um cara viciado em estudar no Brasil, com um projeto, mas que é lastreado por uma postura ética. É um cara que conhece mais de 1000 municípios no Brasil. 1000 municípios, mas a nossa população está um pouco machucada com a questão da corrupção. E é importante dizer, o Ciro é sério, não tem nada contra, nunca pegou R$1, nunca desviou R$1 público, e tem história para mostrar isso, porque é muito fácil agora aparecer pessoas que sem história nenhuma e dizer que não, porque eu sou... A gente não sabe. É um candidato ficha limpa com 30, 40 anos de vida pública. 30 anos de vida pública. Então, assim, é pra pensar duas vezes. E deixa eu falar uma coisa também que me encanta no Ciro. Eu penso que o período da era Ciro Gomes pode ser uma era na qual nós vamos fazer uma transição, uma política melhor. Eu tenho essa coisa comigo, que pode ser uma era que inspire pessoas jovens, pessoas capacitadas, professores universitários, bons empresários, a entrar na política, a ter uma visão diferente. Ele vai implantar o parlamentarismo no Brasil. Zoeirinha. Será? Zoeirinha. Tá, deixa o presidente. É que eu sou parlamentarista. Depois a gente vai. Ele também fala, mas. Ele fala, Mas deixa o presidente Ciro por enquanto. Depois por enquanto o presidente Ciro, Galera, obrigado por ter acompanhado nossa primeira live, se não Carioca, terão várias outras. E tamo junto, obrigado a você que participou nos comentários. E tamo junto, Brasil pra frente, Ciro presidente. Eu voto 12, muito obrigado. 12.